Como é que é esse caminho, Caio, entre ser discípulo de Jesus e tornar-se um traidor do Evangelho? Você diz o caminho que Judas fez? Como é que é esse caminho? Num certo sentido, eu expliquei um pouco na introdução. Claro. Que tem a ver com Jesus não atender a sua pré-compreensão de quem Jesus devia ser. Jesus não atender a sua pré-compreensão de quem ele De quem ele deveria ser. Foi com Judas, foi assim. Jesus não atendeu a teologia de Judas, a ideologia de Judas. Tá. Judas tinha, como quase todo mundo, como Pedro tinha. A gente vê ali no texto que eu li ontem aqui, o contexto antecedente dele diz: e por se aproximarem de Jerusalém, tendo eles no coração a expectativa de que todas as coisas estavam para se cumprir, foi quando chegou a hora de trazerem um jumentinho para Jesus montar, entrar triunfalmente na cidade. A expectativa deles todos era uma expectativa da hora, da época. Tinha uma teologia para o Messias tinha que cumprir aquele roteiro. Então, até então, eles achavam que o Messias estava cumprindo só as bondades messiânicas, cura doente, ressuscita mortos, que o Messias estava só dando as credenciais messiânicas. se apresentando. Ao povo inequivocamente. Tá. Mas que agora, uma vez que mortos tinham sido ressuscitados e um na cara do templo, porque em linha reta do templo de Jerusalém, que você sabe onde estava construído, ali na mesquitas de El-Aqsa e Domo da Rocha e tudo mais. Sim, no domo ali. Ali, da plataforma em linha reta, se você passasse uma linha até a casa de Marta e Maria, por cima se você descesse a ribanceira do templo, Tá. passasse pelo Vale do Cedron, Sim. subisse o Monte das Oliveiras, chegasse no topo do Monte das Oliveiras e andasse 300 metros para a direita, chegando a Betânia, em linha reta, se você passasse uma linha de carpinteiro, não dava 1 quilômetro. Na descida e na subida e tal, é que você chegava a 1,8 km, 2 quilômetros. Por causa do acidente. Da topografia. Tá. Em linha reta, com Não cai. binóculo você enxergava. Sem ver. Você enxergaria do templo a casa de Marta e de Maria. Dá pra ver. Daria para ver. De drone era uma brincadeira. Certo. Então, na cara do templo, um homem podre de 4 dias de morto foi ressuscitado. Imagina o que isso causou na cabeça daqueles discípulos. Agora ninguém segura mais. Foi um negócio tão poderoso Vai estourar agora. que o Sinédrio, o Knesset de Jerusalém, formado de religiosos e figuras importantes do povo, os deputados religiosos e não religiosos se reuniram no que se chamava de Sinédrio, Sinedrim, que seria o Knesset de hoje, se reuniram apavorados, dizendo: o que a gente pode fazer agora? É inegável. Essa corroboração veio dos piores adversários. Esse cara é de verdade. Não tem trucagem, não tem papo furado. É verdade mesmo. Nós não temos como negar. Não o podemos negar, é o que ele diz. Se o deixarmos vivo, o mundo inteiro vem atrás dele, vai segui-lo. A gente tem que acabar com esse sujeito. Foi o que aconteceu lá. Os discípulos, enquanto isso, estão naquela euforia, inclusive Judas, na maior alegria. Mas quando ele vê Jesus tomar um caminho oposto, entra montado no jumentinho e logo depois vai para o templo. E ao invés de atrair a atenção, o carinho dos religiosos, ele só vai batendo de frente, tá! Entra no templo, primeiro pega tudo e faz aquela confusão. Vira as mesas, joga tudo, solta as pombas, solta os animais. Ele quebra nesse momento? E quando ele... foi logo depois disso, ele entra no templo e arromba a casa. Aí o ódio, que já era intensíssimo, já era homicida, ficou desesperado. A gente tem que matar esse cara. Ele ressuscita mortos e ainda faz o que quer dentro do templo e o povo aplaude. Era muito poder sendo relativizado.
Aí tem todas aquelas questões do sábado, de novo, no ambiente do templo. E ele faz questão de abrir olhos aos cegos e curar paralíticos, recuperar pessoas, tudo isso em dia proibido, dia de sábado. Ele relativiza todos os lugares sagrados. Todos. Mexe nos brios e nos caprichos de todos os religiosos. Atrai para si todos os ódios dos poderosos, mais ainda. E não dá nenhum indício de que vai cumprir as profecias, segundo a escatologia messiânica de Israel. Porque até ali, Pedro, Tiago, João, todos os apóstolos e Judas e os discípulos em geral estavam esperando aquela virada e que o Messias generoso, bom, misericordioso, desse lugar agora ao Messias da ira, da raiva, ao Messias do ódio, ao Messias da vingança, que trouxesse o dia da vingança do Senhor. Como diz Isaías 61. Você já viu lá em Isaías 61? O que está escrito? E como Jesus disse que ele tinha cumprido aquilo, lá em Nazaré, em Lucas 4, de 16 em diante, lembra da ocorrência? Lá em Nazaré, ele pede as escrituras para ler, dão para ele o rolo do livro, e ele procura, foi de caso pensado e abriu em Isaías, no capítulo 61, e leu. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que me ungiu para proclamar o Evangelho aos pobres, para anunciar libertação aos cativos e restaurar visão aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o dia da vinda do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Aí o texto de Isaías prossegue. Jesus parou na sinagoga de Nazaré, lendo Isaías 61, ele parou para trazer liberdade e para pôr em liberdade todos os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Ele parou aí. Em Isaías 61, o texto prossegue e diz: e o dia da vingança do nosso Deus. Ah, sim. Estava todo mundo esperando a continuidade. Essa... Em Nazaré, da Galiléia, ele falou tudo isso, só tem pobre, oprimido mesmo. Ele veio anunciar o ano aceitável do Senhor. Agora, quando ele chegar em Jerusalém, na aristocracia perversa da religião, ele vai gritar: e o dia da vingança do nosso Deus chegou. E iria, aí sim, mandar vir legiões de anjos, liquidar os romanos, expulsar todos os mentirosos e os perversos da religião, acabar com os sacrifícios, ele mesmo seria o Cordeiro da Paz. Baixar o Marvel. Geral. Baixa o Marvel. Baixa, a Liga da Justiça. E os apóstolos queriam ser a Liga da Justiça. Liga da Justiça. Aí chega ele lá, vai fazendo tudo ao contrário, e a decepção vai crescendo, mas eles não têm coragem de perguntar: escuta, quando vai ser? De vez em quando eles perguntam: aquela hora está chegando? Lá do Isaías? Ou de outras, quando tu vais manifestar o teu poder. Como é que é? Final de Filho do Homem. E aí Jesus começa: não vos compete com saber. Começa a contar parábolas para ele de que tem um interregno, tem uma demora, tem um grande ato entre aquele Cristo que eles conheciam e o Filho do Homem que viria com as nuvens dos céus, não seria montado num jumentinho. Ele começa a fazer a diferenciação. Eu hoje não sou eu voltando ainda. Tô ligado. Tem cruz, tem morte, tem um hiato longo de testemunho na história. Mas eles ouviam e o Evangelho diz: essas palavras, todavia, estavam fechadas, seladas. O entendimento deles estava como que impedido de discernir. O tempo todo tem um fenômeno cognitivo que o Evangelho afirma. Jesus diz tudo, mas eles estavam impedidos de entender. Até depois da ressurreição, Jesus anda com dois deles, entre Jerusalém e Emaús. E o texto diz: os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. O Evangelho apresenta um fenômeno de natureza cognitiva
que diz que nem todo aquele que tem olho enxerga, que nem todo que tem ouvido ouve, nem todo que tem inteligência para compreender, compreende. Está para além da gnose imediata, o que se tem a dizer. Então, por que é assim? Por causa da decepção. Eles vieram com toda essa expectativa, todos eles. Por que Pedro negou? Por frustração. Porque ele viu que daquele mato não ia sair o coelho que ele estava esperando. Foi problema para ele. Ele entrou em pânico. Ele falou, por que eu vou botar a minha cabeça para morrer por um cara, defender um cara que está querendo se entregar para a morte? Para eles era uma covardia. Para eles era uma espécie de eutanásia, praticamente. Uhum. Era uma decisão eutanática, a de Jesus. Para que eu vou morrer? Judas falou, não, eu vou lucrar, já que ele decidiu que ele não quer ser quem ele poderia ser, porque se tem alguém que poderia ser esse Messias entre nós, seria ele, mas ele decidiu que não quer, a morte vai continuar, a vida vai continuar, e eu vou querer ficar bem com o Sinédrio. Vou salvar o meu aqui. Eu não vou querer ser perseguido por causa de alguém que podia ser tudo o que quisesse e não quis ser. Então ainda vou faturar uma grana nessa, vou ficar politicamente bem. Vou capitalizar em cima da história. Se ele é, como muitos historiadores dizem, um homem de academia, mais culto do que todos os outros apóstolos, ele podia ter até um lugar no Sinédrio por um ato daquele. Podia se transformar num gesto de glorificação política para o Judas. Só que o Judas não era tão mal assim. Se o Judas fosse o Judas que os crentes querem que o Judas seja, ele teria botado o dinheiro no bolso e a gente ouviria falar que ele tinha se tornado um membro do Sinédrio. Sim. Com todas as glórias do Sinédrio, o cara que nos salvou do falso Messias. Tinha virado secretário. De Caifás e Anás e todo mundo. Estou ligado. Ele tinha um cargo de mas confiança. Judas não era tão mal assim, Judas não aguentou. E Judas disse, pequei traindo sangue inocente. E não aguentou e se enforcou. Pendurado numa árvore, possivelmente a corda quebrou. E como o lugar onde ele se enforcou, no Monte Sião, uma beirada do Monte Sião chamada Alcedama, que se projeta na direção do Vale de Josafá, é uma queda alta, íngreme, com muita pedra. A corda provavelmente partiu, ou o galho quebrou, e ele saiu rasgando as entranhas dele nas pedras afiadas. Nossa, mãe do de céu. modo que ele caiu lá embaixo com as entranhas derramadas pro lado de fora. Aí, como crente também tem uma mania danada de transformar a morte trágica em condenação divina, o Judas, com todos os sinais de tristeza, traí, pequei, o sangue era inocente, eu sou um calhorda safado, não mereço viver, não tenho coragem de me apresentar à vida e não tem mais nenhum outro mundo que eu queira ver. Depois da desgraça que eu fiz e foi e se matou, esse cara, o diabo entrou nele, mas ele não morreu o diabo. Sim. Ele teria morrido o diabo se ele tivesse ficado com dinheiro. Ele foi e jogou o dinheiro de volta ao templo. Ele não quis. Ele teria aceitado as posições e as honrarias e negociado posições de glória para ele na sequência dos fatos. Ele ia dar de Al Pacino e olhar para a câmera no final, né? Ele iria dar, ia dizer, vanity, my favorite sin. Ele não ia dar essa coisa. Ele não fez isso. Qualquer coisa. Mas não, o cara não era tão perverso quanto querem que Judas seja eternamente. O ato dele, a ação de perversidade, deu lugar a uma angústia indizível num lugar misterioso do ser aonde só Deus entra. E ninguém mais tem permissão para entrar, nem para definir, e nem para julgar, e nem para colocar o cara em qualquer que seja o quinto dos infernos. É melhor calar e olhar para você mesmo, porque Judas todos nós já fomos. E Deus nos salve de que ainda venhamos a ser. É fácil, portanto, o diabo entrar em alguém, tanto mais quanto o cara ache que tenha convicções amparadas na Escritura. Tanto mais quanto o sujeito acha que tenha convicções justificadas pela Escritura.
Aí ele é capaz de violar o evangelho de Cristo em nome da Escritura, em nome da Bíblia, em nome da teologia, em nome do arcabouço doutrinário. Judas se desiludiu de Jesus porque Jesus não coube finalmente no arcabouço doutrinário no qual ele tinha sido treinado, ele e todos os religiosos messiânicos daqueles dias. No caso dele foi isso. No caso geral, tem muito a ver com frustração, com desesperança. O cara se converte cheio de amor por Jesus. Aí ele começa a ser doutrinado, ensinado. Se ele estiver seguindo e andando com um ensinador, com um mestre equivocado, ou tolo, ou mal intencionado, o caminho dele será a frustração em poucos anos. Aí o que é que acontece? Ele é doutrinado que com sinais tais, tais e tais, Jesus vai voltar. Ele é doutrinado nisto, naquilo e naquilo outro, que são evidências de que nós vamos prevalecer. Tá. Aí ele crê em não sei quantos avivamentos que foram anunciados a ele como moveres do Espírito, que dão em nada. O líder do mover comia todo mundo, o profeta do mover gostava de dar ré no quibe. Aí o cara vai ficando desenganado com igreja, com todos esses movimentos. Sei. Aí ele começa a ver políticos ou cristãos políticos fazendo as mesmas coisas e se dando bem. Grana sobrando, vão ficando famosos, poderosos, recebidos por presidentes, senadores, isso e aquilo. Aí o cara dizia, eu estou até aqui, guardando meu coração puro, como diz o Salmo 73, é um salmo para todo mundo ler, nessa hora, que é o que pode fazer o cara derrapar. É o salmo que diz, quase os meus pés se desviaram, por pouco. E o que é que foi? É de ficar observando a prosperidade dos maus. Maus que falam o nome de Deus, usam o nome de Deus, se estribam no nome de Deus, violam a palavra de Deus, mas se dão bem. Fisicamente, não adoecem, estão ricos, poderosos, são louvados na Assembleia do Povo, e o que eles dizem, o texto de Salmo 73 diz, o que eles dizem o povo consome, bebe a largos sorvos. Eles são mais assimilados do que a maioria. E o cara dizia, eu estou aqui sendo puro, santo, quebrantado, andando com Deus, anônimo, ninguém me vê, ninguém me nota, ninguém percebe, o que eu digo ainda mandam calar a boca. Quer saber? Quer saber? Ah, deixa pra lá. Jesus é muito bom na hora do desespero no meu quarto, mas para viver ele só atrasa a vida da gente. E foi o que o Macedo me disse em 1991. Em abril de 91, a primeira vez que ele me disse isso. Falou, aqui está proibido ficar falando de Jesus. Meu Porque Deus. Jesus só estimula a fraqueza. Jesus não faz ninguém ficar rico. Jesus dá azar. Você veja, esse povo todo pobre crê em Jesus. E não vai a lugar nenhum. Eu estou aqui, meu amigo, é para ensinar um negócio que se Jesus estiver de acordo ou não estiver de acordo, tanto faz. Eu vou ensinar aquilo que vai fazer o povo ter poder e que vai me dar poder. E quando eles me virem com poder, eles vão crer no poder em mim. E vão se associar. Vão se associar. Então, É uma organização. não precisa ir para 2000 anos atrás. Está aqui, além dele, quantos outros? Quantos outros? Eu podia sair citando nomes, todos os nomes que o pessoal está pensando ali. Me falaram, pelo menos uns 15 dos mais conhecidos do país inteiro me falaram coisas semelhantes. Ou não com as mesmas palavras, mas me disseram as mesmas coisas. Sempre lamentando. Você é um homem bom, cara. Mas isso aí não tem futuro. Lamentando por você. O futuro não passa por essa fidelidade. E alguns deles estão aí, e ainda vão armar e fazer. Os bem-aventurados ainda vão fazer o laço na corda. Porque pelo menos é um sinal de arrependimento, o cara dizer o que eu fiz da minha vida. Mas tem uns que ainda estão longe desse dia.
do dia do arrependimento. Tem gente que já passou pelo que o diabo amassou e não se arrependeu. Que quando eu vi acontecendo, digo, é o amor de Deus tratando dessa pessoa com disciplina. Mas não, o cara sai de lá do mesmo jeito, até pior. Não muda nada. Fica com mais raiva ainda e se compromete mais ainda com a loucura.